Olá, bom dia, a paz do Senhor. Vamos à nossa leitura diária, dando continuidade à nossa leitura do Evangelho de João. Convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 53, e iniciando no capítulo 8, até o versículo 11. Um texto bastante conhecido e que, com certeza, Deus falará conosco e vamos tirar muitas lições importantes para o nosso viver diário. Vamos à leitura? João 7,53. E cada um foi para sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O texto ele inicia fazendo uma comparação. Primeiramente, ele fala de uma multidão onde cada um vai para a sua casa. A multidão vai para casa, o povo vai para a sua casa, o povo vai dormir, vai descansar. Mas o texto, no versículo 2, versículo 1, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Qual era a sua prática? O que é que ele fazia neste lugar? A palavra de Deus fala de Jesus como uma pessoa que tinha prazer na oração, uma pessoa que buscava a face do Pai em oração. E quando havia decisões, grandes decisões, o Senhor passava noite em oração. Todos foram para suas casas. Entretanto, porém, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ter um tempo de oração, um período de oração na presença do Senhor. E de madrugada, a palavra de Deus diz: volta novamente para o templo. Uma volta para o templo. Não é uma volta que demora tantos dias, tantas semanas, tantos meses. Mas Jesus tem a sua prática
ele ama a casa do Pai e ele gasta tempo, ele vai até a presença e ali ele ensina e ali ele cura, liberta e faz a obra do Pai enquanto há tempo. De madrugada, voltou novamente. De novo, Jesus está no templo. De novo, Jesus está na presença do Pai, está diante de pessoas, porque há uma obra a ser realizada. E nesse contexto, as pessoas voltam e vão ter com ele. O povo ia ter com ele. E Jesus os ensina. Jesus está rodeado de pessoas e Jesus está ensinando a multidão, falando a respeito do reino de Deus. Jesus, cumprindo a sua missão, os pecadores vindo até a presença dele. E aqui surgem os escribas e os fariseus, e trazendo uma demanda, e trazendo uma situação para que Jesus dê o seu parecer. Uma mulher apanhada em flagrante adultério. E eles têm uma acusação, existe um fato ocorrido e eles têm uma posição. O que a palavra de Deus ordena? O que é que a lei de Moisés ordena? A lei ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. A palavra de Deus diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? E o texto diz que eles fizeram isso porque eles queriam tentar Jesus. Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Jesus que é amoroso, Jesus que é amigo dos pecadores, amigo dos publicanos, o que é que ele vai fazer? Vai ficar do lado dos pecadores ou vai ficar ao lado da palavra do Senhor? O que tu dizes? Não deve ser morta essa mulher, não deve ser apedrejada? A lei, a palavra do Senhor diz que sim. E tu, o que dizes? E esta é a situação em que está armada. E Jesus, este que tem a sabedoria do alto, este que passa a noite em oração, agora está diante de um grande problema, diante de uma situação para apresentar a solução. E a palavra de Jesus diante de tal é, já que há insistência, diz: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedras. Quem está sem pecado pode apedrejar, pode cumprir a ordenança. E o texto diz que, acusados pela sua consciência, vai se retirando um a um e permanecendo apenas Jesus e a mulher. E a palavra de Jesus é: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Jesus que perdoa o nosso pecado. Ele não é conivente, ele não aprova o nosso pecado, a nossa maneira incorreta de viver. Mas ele nos concede o perdão e diz: vá e não peque mais. Não aceite o pecado como normal na sua vida, mas apenas um acidente. Vá, continue e não peques mais, para que não venha suceder
uma situação pior na sua vida. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você que tem pecado, vá e não peques mais. É o que a palavra de Deus nos ensina. E que você possa e que nós possamos aprender com Jesus, aprender na sua palavra. Tenha um bom dia. Deus te abençoe. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.